Então a gente estava falando sobre matrícula e suporte de domingo. É, sobre Suporte de domingo, de madrugada, o É. tempo todo, né? É o tempo O todo. tempo todo. E tem que ser, né? É um sistema de ensino mais tradicional, ele acaba sendo muito frio e se afastando das pessoas, né? Então a gente muitas vezes chega as pessoas na faculdade aqui, da Alma, pedindo, né, informação e falando, como é que funciona, né? Porque a pessoa está acostumada num sistema onde ela vai ter um suporte que é por e-mail. Eu fiz faculdade federal e particular. Na particular, era por e-mail, e eu mandava o e-mail, ele caía no limbo, ninguém sabe onde é que ele ia parar, porque eu chegava lá, perguntava, vocês não receberam? Que e-mail? Ninguém sabia de nada. E na federal não tinha nem e-mail, você tinha que ir lá pessoalmente no horário de expediente da pessoa, e se ele tivesse saído viajar na quinta-feira para fazer feriadão, aí você ia ficar até segunda, terça sem resposta, era assim, né? E já no nosso processo aqui, de ter esse processo no WhatsApp, a orientação, o acolhimento, então fica diferente, né? Porque a gente consegue ajudar a pessoa no momento que ela mais precisa, literalmente. A pessoa conectar com a pessoa, né? Exatamente. Mas eu só estou falando sobre isso para fazer um tempinho enquanto o Lourenço tá organizando ali. Eu acho que a iluminação já melhorou bastante, estou sentindo os holofotes aqui como se eu estivesse no palco de um teatro daqueles. Sabe aqueles teatros? Você vai ter que falar bem alto para o pessoal te ouvir. Né? Então, vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Vamos começar então. Primeiro, seja muito bem-vindo a você que está aqui no nosso podcast Foco na Alma. E no episódio de hoje, né, eu, seu anfitrião, Ricardo Leal, e a professora coordenadora, Eliane Cunha, estaremos recebendo aqui, né, vários alunos que vieram para a formatura, né, de dezembro agora de 2024. E para isso, né, vamos começar com 2 colegas aqui que estão se formando e depois vamos fazer ciclos, né, então outros podcasts em sequência com esses colegas que estão se formando. Tem pessoas chegando aqui no polo neste momento, né? O pessoal orientar aí para o pessoal dar a volta para eles se apresentarem. Aí, muito bem, vamos lá. Qual o seu nome e de que cidade você está vindo? Sou Iris Pérez, estou vindo de Colinas do Tocantins e foi uma jornada maravilhosa chegar aqui. Boa noite a todos e que alegria poder estar aqui juntos para viver esse momento especial que já começou. Maravilhoso. E a Heloísa? Olá, eu sou Heloísa Pádua, vim do interior de São Paulo, Araraquara. Mais uma vez aqui com vocês, né? mais uma vez. Faço parte da Faculdade da Alma, literalmente. Literalmente. É isso aí. É isso aí. E a Heloísa, né, ela tem uma jornada aí, com certeza vai, né, ajudar muitos pacientes ainda, muitas pessoas a superar essas dificuldades, né? Então, vamos lá. Iris, como que foi a tua jornada desde que você conheceu a Faculdade da Alma? Como é que foi o teu processo lá quando você fez sua matrícula? O que você estava buscando de resposta, de soluções, e que você encontrou na Faculdade da Alma? Bom, eu estava buscando me conhecer melhor, conhecer as minhas emoções, situações que eu vivia, que às vezes eu não conseguia me compreender. E ao chegar na Faculdade da Alma, percorrendo pelos módulos, foi destrinchando muitas coisas. Tinha situações que eu me deparava, aí eu parava um pouco, respirava, e eu, bom, vamos lá, vamos destrinchar isso aqui, vamos alinhar isso aqui, porque você precisa renunciar esse eu e você precisa ser essa outra pessoa. Então, quando eu comecei a percorrer todos os módulos, foi libertador, um atrás do outro, fui deixando muitas crenças, muitas
limitações que eu achava que eu não tinha possibilidade de alcançar, de viver. E a Faculdade da Alma me trouxe essa visão, essa amplitude de eu me enxergar que eu poderia avançar, que eu poderia crescer, que eu poderia evoluir como pessoa, como ser humano, e também na minha vida espiritual. Fez todo um diferencial, porque existiam ainda muitas crenças em mim. E a Faculdade da Alma, ela traz esse conhecimento, porque a gente carrega desde criança muitas crenças vindo dos pais, vindos de parente, vindo de muitas outras situações. Então, quando eu comecei a entender o que a Elane falava, muitas coisas ali nos módulos, e eu dizia, uau, é isso que eu quero, é isso que eu tenho que entender e me posicionar, porque é como se às vezes eu não tinha voz, entende? Dentro de casa, trabalho, em que situação? Em situações no ciclo social, até mesmo onde eu estava mais assim relacionada no sentido com crenças, religião, entende? E quando eu comecei a compreender que muitas crenças que estavam em mim, que não era minha aquilo não era meu, aquilo era do outro que colocou dentro de mim. Sim. E aí eu fui abortando aquilo, eu fui retirando aquilo de mim. E aí os meus olhos foram saltando. E eu fui me libertando, eu fui crescendo. E eu pude ver o quanto que a vida para mim se tornou mais leve. Mais leve, mais a forma de enxergar o outro, de não julgar o outro, de não... Essa é a palavra, compreender o outro. Porque às vezes é muito fácil julgar o outro, apontar que o outro Sim, está errado, se colocar em um papel de vítima. A gente sim, precisa ter um desenvolvimento e uma maturidade muito grande para conseguir olhar para o outro com gentileza e entendendo que está tudo sim, bem, que ele está na jornada dele e que não necessariamente a gente é vítima da situação e a gente pode assumir um papel mais protagonista, né? sim, Então, a nossa perspectiva sobre a realidade muda quando a gente passa por esse processo de evolução, de aprendizagem, de desconstrução, né? sim, Porque às vezes a gente vai lá e olha, nossa, construí tudo isso, né, até aqui, aí você tem lá uma casa, mas ela tá torta, a parede tá torta, tá com uma casa, será que vai cair essa casa? Aí às vezes você vai precisar, vai lá derrubar o cômodo inteiro, derruba telhado, derruba a parede e faz de novo. Né? Mas aí você faz certinho, faz uma estrutura que você vai poder fazer um sobrado depois. Né? Que ele não vai cair, ruir, rachar, né? Logo no primeiro vento que surgir ou na primeira tempestade. Então, quando nós passamos por essa jornada de desenvolvimento, né, que a professora coordenadora Eliane Cunha aqui faz com maestria, né, de trazer esse conhecimento, ele nos capacita a fazer o quê? É ter bases sólidas. Bases sólidas que às vezes a gente não conseguiu ter aonde? Na família, às vezes a gente não conseguiu ter com os amigos, porque eles também não tinham para dar, né? Então, enfim, mas e aí, me conta mais. E você estava buscando então essa transformação, essa mudança quando você resolveu ingressar na formação. E uma das coisas que me chamou muito a atenção é que eu conheço alguns psicanalistas, mas eles são muito místicos. E eu tinha muito medo, porque eu tenho uma fé, eu tenho um direcionamento, que isso não é uma crença que implantaram em mim, mas que eu busquei em Deus. Sim. Então, assim, eu tinha muito medo. Quando eu fui conhecendo os módulos, aí eu fui descobrir, não, eles são totalmente diferentes, eles são livres, eles têm uma abordagem diferente, leve e bem didática mesmo, assim, numa linguagem bem clara para que a gente possa compreender num todo, né? Então, assim, a Faculdade da Alma, e ela veio para mim através de um sonho. Na verdade,
eu sempre fui muito de ouvir as pessoas, muito, muito mesmo. Hoje eu entendo o meu propósito, a Faculdade da Alma me fez entender exatamente o meu propósito. Inclusive, isso é uma coisa que eu tinha uma certa relutância, assim, quando eu via conteúdos que falavam sobre o propósito, porque eles vendiam meio com um propósito meio enlatado, assim. Sim. Você tem que seguir este propósito, porque esse é o propósito que a gente quer te ensinar. E na Faculdade da Alma, não. A gente te dá as ferramentas e você vai encontrar o teu próprio propósito, né? Sim, porque eu sempre fui muito de ouvir as pessoas chegavam a mim, relatavam os seus problemas, falavam, e às vezes eu ficava só, meu Deus, eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer. Às vezes eu só escutava, mas eu entendia que às vezes só o escutar para aquela pessoa já era um bem enorme, que aquela pessoa queria falar, né? E às vezes eu entendo hoje que Deus me dava sabedoria para falar alguma coisa direcionada. Então, assim, sempre vinha essas pessoas, sempre tinha. Então, quando eu conheci a Faculdade da Alma, eu disse, é isso, é por aqui. É aqui aonde eu vou encontrar o meu propósito para me poder servir com excelência. E eu encontrei o meu propósito. Essa jornada de encontrar o propósito, né? E ela é muito linda, porque é lindo de falar, é a jornada de encontrar o propósito. É lindo falar, mas não é fácil viver, né? Não é fácil viver. Só que quando a gente entende que nós temos um propósito e a gente não desfoca, né, das distrações, porque a gente sabe, eu tenho esse propósito, a gente vive o processo, né, para então viver o propósito. Isso. E o processo é cura-te a ti mesmo. Sim. Né? As situações que vêm para a nossa vida, ela vem de maneira inconsciente, grande parte do tempo, porque a gente está em grande parte do tempo inconsciente, mas ela já vai nos moldando, ela já vai nos preparando para esse propósito. E quando a gente tem uma faísca do propósito, é essa faísca que nos faz vivenciar esse processo, nos permitir, ainda que no meio das dores, né, essa cura, para então a gente levar a cura adiante. Né? Elaine, vocês estão nesse momento, né? Sim. Teve um acontecimento com meu esposo. Aconteceu algumas situações que ele começou a entrar em depressão. Então, na farmácia da alma, tem muita cura. E eu disse, Senhor, uau, aqui é uma linda oportunidade, se Ele permitir. Então, Ele permitiu eu poder orientá-lo, eu poder estar ali levando para ele, aplicando nele tudo o conteúdo ali da farmácia da alma, e ele não aprofundou na depressão. Logo ele despertou, vamos para a vida, né? E da mesma forma em casa, com os filhos, mudou totalmente o relacionamento, o entendimento, porque eu tenho um filho, tinha um filho adolescente, hoje ele já está maior de idade, mas assim, o que eu aprendi, hoje, mãe, eu vou fazer psicanálise também, mãe. Que venha. Então, vai ser grandioso. Sim. Para a vida dele, com certeza. Sim. E assim, a mudança é nítida. Eu vejo a mudança em mim. As pessoas veem a mudança em mim. E eu só tenho assim que abraçar cada vez mais, porque eu quero caminhar aqui. Eu quero permanecer aqui. Eu quero viver o propósito, mas se alimentando daqui para fluir em tudo que for necessário. E é isso. Assim é. Falando nisso, né, depois de formado, todos os alunos têm, né, o processo da formação continuada, que é disponível, né? E na formação continuada, o aluno, uma vez formado, consegue prosseguir na sua jornada de evolução, de aprendizado, de aprofundamento na psicanálise e no ser humano, permitindo que ele consiga atingir e alçar novos voos e atingir níveis de compreensão
sobre as profundezas do ser humano e o que os adoece, né? E como sair dessa situação, que estratégia seguir e tudo mais. Então, Eu quero deixar aqui só uma fala, minha última fala, que se deixar eu falo muito. Aquilo que é nosso, ele vem para nós, mas nós precisamos estar atento aos sinais, porque há manifestação de sinais. Então, eu queria muito poder fazer um curso, mas o meu estilo de vida não me permitia eu frequentar a sala de aula. E eu dizia, Senhor, qual o curso? E um dia Deus me deu um sonho. E nesse sonho, uma amiga minha, ela me entregava uma caixa desse tamanho aqui, de presente de aniversário. Mas eu não estava aniversariando, mas no sonho era meu aniversário. Então, quando eu abri aquela caixa, era um vestido muito lindo, de um tecido muito fino. E eu pegava aquele vestido, eu vestia aquele vestido. Eu falava, nossa, mas ficou perfeito, tá lindo o vestido. Só que o vestido, ele era no joelho. Como eu ministro em algumas denominações, eu falava, mas eu quero esse vestido para púlpito, vou ter que colocar mais alguma coisa aqui. E quando eu acordei, lembrei do sonho e escrevi, porque eu escrevo os meus sonhos, porque eu sei que alguns sonhos, eles são sinais da parte de Deus. Eu escrevi esse sonho. Quando passou uns dias, estou eu lá no Instagram, aparece Faculdade da Alma. Essa propaganda aqui, pega bem esse panfleto, por favor. Aparece essa propaganda. Aí eu olhei, falei assim, eu vou entrar em contato. Falei com a Eliane, né? E a gente conversou acho que uns 2 dias, 3 dias, uma coisa assim. Aí eu disse assim, eu vou pensar direitinho. Aí eu fui pesquisar, né? Quando eu pesquisei, que eu fui olhar direitinho, que eu vi as cores da faculdade. Gente, olha o detalhe. Quando eu vi as cores da faculdade, o vestido ele tinha lilás, rosinho e verde. O vestido tinha isso. O vestido que eu ganhei de presente. Quando eu vi as cores, eu falei, meu Deus, é isso aqui, já estou entendendo, é isso aqui, eu vou fazer essa faculdade, porque eu entendi com muita clareza que aquele presente que eu estava ganhando era um presente de Deus, de uma novas vestes sobre mim, de uma nova vestimenta, de um novo caminhar, de algo muito novo que eu ia conhecer. E assim eu falei, é isso aqui. Aí eu falei, vou fechar minha matrícula. Enquanto você falava, agora me veio, né? Você falou, eu precisava de algo mais, tinha que ser um pouquinho maior. Você recebeu o essencial, depois você tinha que colocar a tua parte, que era o teu movimento. Sim, isso que era a tua mesmo. ação, que era você ir. Isso, então assim, o que é seu, ele vem para você. Temos que ficar atento aos sinais, para que não passe. Porque muitas vezes se a gente deixar passar, talvez não volta. Você falou uma palavra aqui, distrações. Né? As distrações, elas nos tiram do direcionamento. E eu estava tão focada, porque eu queria fazer alguma formação, mas eu estava atenta, né? E como eu já falei antes, quando eu comecei a conhecer, eu falei, meu Deus, deixa eu conhecer isso aqui direitinho, porque alguns que eu já conhecia, que eu conhecia, eles eram místicos, eu não quero isso para mim. Então, assim, eu falei, não, é isso aqui mesmo, porque eles trazem alma, corpo e espírito numa essência do céu. É isso aí. E aqui eu quero permanecer com vocês. o que você diria hoje para uma pessoa que chegou e que está interessada em fazer a formação, mas ela está nesse momento de pensar? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que vale eu entrar na formação? Será que eu vou ter o que eu estou buscando? Sabe a pessoa que está cheia de será? O que você diria para essa pessoa? Eu digo para você o seguinte, vai de corpo, alma e espírito, se entregue, porque você só tem a ganhar. É isso que eu digo para você. Você só tem a ganhar, porque você vai ser desconstruída para ser construído uma nova história na sua vida. Maravilhoso. E dentro da formação, você se aprofundou em que área que você chamou mais atenção? Assim, você está pensando em atender em alguma área específica?
analisando. Indo pro púlpito para ajudar as pessoas? Eu tô analisando. Isso. Tem várias possibilidades. Tem né? várias possibilidades, né? E isso depois eu quero estar coordenando com vocês, né? Vocês estarem. Conta com a gente. Isso. Maravilhoso. Quando você tiver uma coisa aí, a gente faz uma gravação para te ajudar também. Maravilha. E Elô, conta pra nós aí, Elô. Então, eu estava conversando com ela, é muito parecida a nossa história, né? É. Muito, muito parecida. Como? Um dos motivos foi, ela falou até com a gente ali, nós estávamos conversando no fundo ali, eu comecei direito, parei direito, comecei administração, parei administração, e eu gosto de humanas, né? Aí eu gosto do contato, gosto de falar, tanto que eu tenho o meu Instagram, né, de divulgação, e eu falei, eu vou para psicologia. E que nós estávamos conversando exatamente isso. Eu não consigo ficar dentro de uma sala de aula fechada, por exemplo, por 5 anos, tá ali, né? E eu falei, até tem um vídeo meu que roda bastante esse vídeo, né, na faculdade. Aí, Alguns milhões de pessoas viram. alguns milhões. E eu tive um processo... Mais de 10. 10 ou 20. Milhões, né? Já viram esse vídeo meu, né? Aí eu tive alguns problemas que a gente fala, hoje eu entendo, né? Que aquele momento era o que eu precisava passar por aquilo para eu estar onde eu estou. E eu limpando a minha casa ali foi quando eu gravei, que eu falei, eu preciso falar isso. Porque eu queria uma profissão, além da influenciadora, eu queria uma profissão que eu pudesse passar tanto para as pessoas, que eu queria a psicologia, quanto para mim entender. Aí eu, sem dormir, aquela busca ali na internet, apareceu também a Faculdade da Alma. E a gente fala do atendimento humanizado de vocês, né? Eu, 2 horas da manhã, acho que era 15 para as 2, eu mandei uma mensagem. Na mesma hora, a Patrícia me respondeu. E ali a nossa conversa foi, acho que de meia hora, eu já estava fazendo o pagamento, acho que do boleto, alguma coisa assim da faculdade. Aí ela falou para mim, ó, amanhã de manhã o Ricardo Leal te chama. E no outro dia cedinho ele me chamou. E aí foi onde começou. E quando eu fui, além de eu querer passar, né, para as pessoas, de eu ter essa profissão, eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Porque eu vinha de uma infância complicada com os pais. Aí nisso eu mesmo, né, atraía, né, relacionamentos abusivos. E eu cheguei num limite que eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Por que isso acontece? O problema sou eu? E sim, era comigo. Você descobriu que era. Era comigo. Porque é uma coisa difícil para a maioria das pessoas, né? Exatamente. Às vezes ela está procurando sempre fora. Está procurando num parceiro, está procurando nos filhos, está procurando no trabalho. Sempre tem um alvo, sempre ela é vítima. Exatamente. E aí a gente amadurece, a gente consegue compreender. E quando a gente chega nesse ponto, a gente pode começar a ter o quê? O tal do controle que a gente sempre quis ter, controlar todo mundo para ver se as coisas davam certo e não davam. Aí agora a gente consegue controlar uma coisa. Nós mesmos, Exatamente gente. isso. Que surpreendente, né? Quando a gente olha para dentro e encontra as respostas aqui dentro, tudo ao nosso redor começa a mudar. E os problemas que eram enormes passam a ficar pequenos, não é? E foi isso, não é exatamente isso. Porque aí eu me via como vítima de todas as situações. Mas eu era permissiva a isso e eu queria controlar isso. As pessoas como me tratavam, como era comigo. Eu queria controlar o outro, mas eu tinha que ser curada. Eu tinha que entender ali dentro de mim, né? E aí foi uma... Aí já a primeira aula, acho que eu assisti, não entrei, acho que eu assisti ao vivo, já eu entendi essa parte que a gente fala de religião. Porque eu via também a parte, tanto da psicologia quanto da psicanálise, eu achava que ia me tirar o foco cristão, que eu vinha de uma religião que era limitante. Eu tinha uma crença limitante, então eu tinha regras a ser cumpridas, né? Não entendi. Você tinha crenças e você considera que elas eram limitantes? Limitantes, sim. E você, na época, você não queria sair delas? Eu tinha medo de sair delas. Eu tinha medo de procurar uma faculdade assim e me tirar aquela vida que eu tinha, que era... eu levava, na verdade, como um peso, né? Que tinha que ser aquilo. Que é onde a Isis estava falando. Se tornou tudo mais leve, porque aí eu pude entender
mais sobre o ser, sobre o para que eu vi, porque Cristo me fez assim, o porquê que eu vi. E não dessa forma que era com regras de pessoas, e não entre eu e o Criador. Que tinha que ser entre eu e o Criador. E uma das coisas que eu até falei em uma aula, não sei se eles estavam, foi quando meus filhos fizeram uma tatuagem, há uns 10 anos atrás, com o pai. Aí eles fizeram inefável, o pai e os 2 filhos. E eu fiquei sem conversar com meus filhos. Porque eu era proibida, só que eu achava que eu não aceitava fazer a tatuagem, que eu achava que aquilo era pecado ou que, né, não podia ser feito. Mas na verdade aquilo estava dentro de mim como uma vontade. Uma vontade Mas reprimida, né? reprimida. Aí quando meus filhos fizeram, eu cheguei a ficar sem conversar com meus filhos e muito bravo com o pai. Aí eu fazendo a faculdade e ali entendendo, eu esqueci sobre isso. Esqueci. E eu vi uma tatuagem que eu queria fazer, que era um ponto e vírgula, e que né, a minha história só deu uma pausa ali para continuar, e ele vive. E eu não lembrei da tatuagem dos meus filhos. Eu fui e fiz, mas muito tranquila de mim, que eu não estava atingindo ninguém e nem me distanciando do Criador. Entre a história dos seus filhos da tatuagem e você fazer a sua, foi quanto tempo de distância? 10, 11 anos. 10, 11 anos. Isso despertou fazendo a formação? Fazendo a formação. A tatuagem faz 4 meses que eu fiz. Mas conta essa história da tatuagem, que é Aí interessante. eu fiz a tatuagem e fiz a postagem, tudo, né? Fiz inclusive uma divulgação para a tatuadora. Eu e o Anderson, a gente fez junto. E eu postei no grupo da família. Fiz surpresa para meus filhos, mas não me lembrava da tatuagem deles. Aí o meu filho mais novo escreveu assim: nossa, a mãe evoluiu. A mãe evoluiu. Aí o outro falou assim: pessoas evoluem, a mãe estava na hora de evoluir. Então você consegue ver as pessoas já vendo isso em você, né? Eu lembrei e falei: poxa vida, eu briguei com eles, eu fiquei sem conversar. Eu levei essa vida tóxica de regras para os meus filhos. E para mim foi tão leve depois que eu comecei a faculdade que na verdade eu não lembrei, como eu disse, eu fui fazer a tatuagem sem lembrar que tatuagem não podia ou que meus filhos tinham feito. Aí depois que a gente veio. E às vezes são pequenos detalhes, né, que faz com que a nossa vida fique extremamente rígida, difícil, né, a gente fica em conflitos e atritos Sim. no dia a dia e fazendo com que esses filhos não se sintam à vontade de ir lá e reconhecer você. Sim. Não se sintam à vontade de chegar lá e elogiar a própria mãe. Sim. De incentivar a mãe a viajar, fazer alguma coisa, fazer uma tatuagem, fazer outra coisa. Por quê? Porque tem sempre aquele atrito, aquela situação de rigidez. E quando a gente solta todo esse processo de vem um material inconsciente latente que a gente tinha lá dentro, e a gente pode se libertar disso, ser nós mesmos, ser o ser que somos de verdade, sem essas questões de personalidade, aí sim se abre um novo universo onde teus filhos podem chegar lá e dizer: nossa, mãe evoluiu. Evoluiu, Os meus filhos enxergaram isso, né? E o que aconteceu? Eu acabei abrindo uma janela entre eu e eles de confiança. Então hoje eles me falam mais coisas que talvez não falaria, né? Que era o caso entre eu e a minha mãe. Eu e a minha mãe, eu não poderia falar, né, certos assuntos com ela, porque ela era muito rígida. Eu fui criada numa rigidez assim, religiosa muito grande, com roupas e tudo mais. E a psicanálise me trouxe hoje a minha vida com Cristo com leveza, foi o que eu estava falando com ela. E através disso, Eliana, eu estava falando para ela que as pessoas vendo no Instagram e vendo eu postar sobre a psicanálise e a minha fala como está hoje, eu tenho trazido mais pessoas para perto do Criador. Eu entendi muito isso, não é isso que a gente está falando? Então, hoje, aquele medo que você tinha de se afastar, na verdade, foi... aproximação. Eu aproximei. Então, a questão é que a crença, né? E geralmente a crença, quando ela é religiosa, ela não é só uma crença.
ela é uma crença sagrada. Ela tem um sagrado envolvendo. E aí, qual que é a relação que nós temos com o sagrado, que nós aprendemos desde criança? Sagrado é intocável, imexível e questionável, e simplesmente a gente só vai seguindo, né? Mesmo que esse ir seguindo nos afaste de nós mesmos, Sim. porque para algumas pessoas que vivem de uma maneira muito fechada, a própria crença afasta a pessoa de si, Sim. né? E aí a gente vai vivendo e mantendo e brigando contra aquilo, e a gente não quer nada que venha e que fere aquilo em nós. Então a gente cria uma cúpula ou uma barreira, né, uma trincheira, e se alguém ameaça a isso, por mais que isso já é uma ameaça interna em mim, Sim. mas se alguém ou alguma coisa ameaça isso, a gente quer afastar, Sim. né? Então, por isso, desculpa, Ricardo, por isso que, assim, quando a gente traz a formação, e a formação, ela tem essa missão, né? Porque a formação em psicanálise, ela também tem um propósito. Sim. Ela tem um propósito. Qual é o propósito da formação em psicanálise? É nos tornar livres, verdadeiramente livres, assim como é e como tem que ser, Uhum. né? Então a gente não te traz religião, de jeito nenhum, nem faz sentido a gente trazer religião, Sim. porque qual que é o conceito, né? A religião, muitas vezes, ela nos segura, né? Ela nos prende ao invés de nos libertar, né? E outra questão, né? Independente da religião, tem uma coisa que é comum em todas as religiões. Qual que é a única coisa que tem em comum em todas as religiões? Deus. Fé. Não. Ser humano. Ser humano. Ah, sim. O ser humano tem em todas. Aí o Deus muda de nome, Ah, formato, sim. né? Mas sempre tem ser humano. E é nesse ser humano que a psicanálise trabalha. Exato, porque não é a religião, é o ser humano, né? O nosso foco, o nosso Sim. olhar é para esse outro humano, como Sim. diz Jung, né? É quando você estiver diante, né, de uma outra pessoa, olhe como um Como outro ser humano, humano. porque você também é humano. Então, o nosso foco, enquanto formadores, né? A psicanálise, o olhar da psicanálise é pro humano. Não importa como é esse humano. Não importa qual é a crença que ele carrega. A gente vai colocar diante dele pressupostos que ele mesmo vai ali mexer, e ele mesmo vai analisar, e ele vai ver se aquilo serve para ele. Né? Então a gente não impõe, a gente não obriga, a gente só está olhando para o ser humano, para outro ser humano que está ali diante de nós. Para que ele possa então se reconhecer nele mesmo. Sim. Nele mesmo. E aí, quando ele se reconhece nele mesmo, aí há uma Sim. religação. Por isso que a gente vive mais a nossa espiritualidade. Isso. Porque a gente se conecta com aquilo que está dentro isso de nós, mesmo. né? Agora, uma outra pergunta para a Heloísa, então, para a gente seguir nesse assunto que ela tinha trazido. Heloísa, se você tivesse uma pessoa que ela chegasse para você e dissesse assim, olha, eu não sei se eu faria, aliás, vou dizer, a pessoa falasse para mim, eu ia te perguntar. A pessoa chegou e disse assim, eu não sei se eu tenho medo de que a formação em psicanálise possa causar algum prejuízo para a questão da minha religião. Eu sou uma pessoa muito envolvida na minha religião. Inclusive, a gente tem bastante alunos de várias religiões diferentes, líderes de várias instituições, e que chegam aqui para fazer. Normalmente, os líderes não são os que têm objeção. Sim. Eles chegam, olham, nossa, isso aqui que eu preciso. Quem tem objeção normalmente são as pessoas que têm um líder. Sim. Ela não é o líder, mas ela tem um líder. E aí ela tem um certo receio. Né? Será que a formação vai me prejudicar ou me desconectar da minha instituição ou de Deus? E a gente percebe que não é isso que acontece, né? Você mesma percebeu isso, sentiu isso na sua vida. Se alguém chegasse para você e te perguntasse a tua opinião, assim, você acha que faria sentido a pessoa fazer? Sim, eu acredito que esse foi um dos degraus que eu subi espiritualmente, que foi me reconhecendo
através da psicanálise, entendendo sobre crenças limitantes, que me fez estar mais próximo, como eu digo, ao Criador. Porque existe algumas religiões que te impõem até como você falar com Deus. É ou não é? Então, e não existe isso. Você é o ser, você é único ali, você e Deus, e você não tem isso, não existe essa divisão que você tem que ter até como falar. Então, eu acredito que isso me levou até mais próxima de Deus, entender o que eu sou. Então, eu digo assim, ó, façam, só façam, não vai alterar a sua intimidade com Deus. Aliás, como eu disse para ela, alterou a minha. Eu fiquei mais íntima de Deus, eu fiquei mais leve para falar com Deus. E uma coisa que é muito complicada, eu tinha medo de falar com Deus com certas roupas que eu estava. Olha como que é isso. Sendo que Deus ele não me vê com essa roupa. Para você ver como que era uma crença limitante. Você entende, né? Isso. Então, aí quando você tira esse peso, você e o Criador em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação. Não é? É exatamente isso. E se ele está nos habitando, né? Exatamente. Ele está vestindo aquela roupa. Ele está vestindo aquela roupa. Ele habita em mim, né? Ele habita em mim. Eu sou templo dele, né? Ele habita em mim. Então, isso se tornou muito mais leve. E isso me tirou, sabe o que, Ricardo? Eu acho que o julgar. Até mesmo as pessoas que me faziam alguma coisa e eu julgava, eu não entendia. Nem a pessoa, que ela poderia ser um problema dela, quanto o que estava me beneficiando. Porque isso é um benefício. Para mim foi um benefício tudo que eu passei. Eu precisava disso, eu já entendo na psicanálise. Eu precisava aquilo florescer dentro de mim, né? E tem algumas, né? Tem umas formas que tem que ser assim. As pessoas que passam pela sua vida. Então eu não julgo hoje, eu procuro entender e eu quero estar no lugar da pessoa. Então eu estar no lugar da pessoa para entendê-la e saber que não é sobre mim, é sobre ela. O que, de repente, a forma que ela está. Se ela está passando por algum problema, se ela precisa dessa descoberta. Sim. E a gente começa a não levar tudo pro pessoal, não é? Para mim foi isso. E é muito libertador, né? A gente não julgar. Não julgar. E às vezes a gente acha que o julgar é só a gente falar mal da pessoa e apontar todos os defeitos que a pessoa tem. E não é. Sim. Né? O julgar é olhar e pensar também. O julgar é olhar e falar, puxa, não, eu ia fazer diferente. Né? A gente querer, de alguma maneira, mudar qualquer coisa, qualquer situação no outro. É bastante comum, né, quando a gente está interagindo com pessoas que estão fora desse meio, de você estar falando sobre alguma coisa e a pessoa, na hora, ela... mas se fosse eu faria diferente. Ela está sempre se comparando com o que você está dizendo, como se a gente estivesse falando do umbigo dela, mas não está, né? E a gente nota quão grande é essa necessidade desse ego de se expressar, né, nas pessoas. Então, acaba sendo bastante favorável a pessoa superar essa necessidade desse ego para que ela possa ser e ela mesma se expressar. E aí sim, possa ter relacionamentos significativos e profundos com as pessoas da sua família, com Deus, com os colegas de trabalho, e até mesmo ajudando pessoas, né? Seja dando palestra, seja falando numa igreja, seja numa rede social, porque você consegue compreender esse ser humano e se conectar com ele em um nível mais profundo. Eu tenho certeza que você vai conseguir se conectar tanto como influencer, se conectar mais profundamente com as pessoas, porque você consegue entender de onde está vindo aquelas ansiedades, aqueles medos, aquelas angústias das pessoas. E, inclusive, tem alguma área que você escolheu em específico, você quer atender, que você tem mais afinidade, assim, ou você ainda está indecisa, ainda você vai ver um pouco de tudo e ver como vai acontecer? Eu, na verdade, eu já me vejo ali, muito falando com pessoas que tiveram relacionamentos tóxicos, tanto com mãe, pai, marido, esposo e tudo mais. Então, eu me vejo muito nessa área, inclusive eu quero me aperfeiçoar mais no transtorno, né, de personalidade narcisista, eu quero entrar mais, preciso da ajuda de vocês nisso, porque, como disse o meu analista,
Hoje, eu atendi, né, eu atendendo, eu estou trazendo pessoas que viveram o que eu vivi. E é o que está acontecendo. Precisam da minha experiência. E eu até contei, né, um caso de uma que eu estou fazendo estágio com uma moça, e ela falou para mim, sem pretensão nenhuma, eu conversando com ela, no atendimento, e ela foi por um caminho, mas ela não conseguiu ir. E muito tranquilo ali, ela falou para mim assim, Heloísa, eu vou te contar algo que só vai saber. É eu, o meu esposo, você e a pessoa que me procurou. Eu, sem pretensão, porque eu entendo que é para isso, é isso que eu passei para ela, o que eu vivi, e ela sentiu tão confortável de ver as minhas experiências, de ver a minha fala, a ponto de me contar. Um segredo tão grande Você assim. desenvolveu em você a escuta. A pessoa encontrou esse lugar em você. É o que a gente fala, né? O psicanalista, ele tem essas duas partes, né? Ouvir, né? A escuta atenta e a observação, Sim. né? E a pessoa que chega pra gente e fala é porque ela encontra em nós isso, ela vê em nós isso. E muitas vezes tem pessoas que não estão na formação, não está fazendo psicanálise e tem isso. E tem isso. A pessoa chega e fala, nossa, não sei o que as pessoas veem em mim, todo mundo me conta as coisas, querem me contar, fica me contando, e a pessoa escuta, né? É porque ela não sabe ainda. Ela já é uma psicanalista, né? E às vezes isso aí acaba se tornando um peso, porque a pessoa não tem ferramenta para poder trabalhar a situação. Mas era o que tratar acontecia isso. comigo. Muitas pessoas assistiam meus stories, desabafava comigo no direct ou alguns lugares que eu ia, eu ouvia muito, eu dava conselhos, mas eu não tinha essa sabedoria para passar. Eu passava ali. Talvez a pessoa eu entendesse e falasse, mas não com o conhecimento de causa, né? O conhecimento que eu tenho hoje, como passar isso para ela, né? Exato. E na verdade eu acho que eu já era uma psicanalista. Já né? é. A diferença é que essas pessoas que elas têm a escuta, é da natureza delas, Sim. né? É o chamado. É o chamado, Elas já têm, mas quando elas não têm o conhecimento, elas viram uma esponja, isso que o Ricardo falou. E aí ela vai absorvendo tudo aquilo e aquilo vai ficando um peso para ela. E vira um peso, e ela sofre, ela leva para casa, Sim. e ela desconta nos filhos, e ela desconta no marido, e ela diz. E aí exatamente. tá feito. Né, Tá o feito. problema. E hoje eu entendo até o meu trabalho com a internet, né? Que eu também fui, quando eu fui para a internet, eu fui para fazer uma receita de pão. Aí uma loja viu de produtos de limpeza, filmou você lavando sua cozinha depois de fazer o pão, e eu não entendia isso há 6 anos atrás. Aí depois uma loja de roupa, e assim foi, né? Que eu fiz faço, né? Umas marcas grandes. E hoje eu entendo, inclusive o analista meu falou, hoje você entende por que você está com a fala? Que eu já tinha esse propósito da psicanálise. Isso é maravilhoso, você aprende a filtrar, né? Você vai escutar, você vai dar a escuta, né? E vai absorver, mas sabendo filtrar Sim. aquilo que está vindo. Muito Isso bom. Fantástico. Gente, gratidão por ter ficado até aqui. Você vai começar a visualizar aí uma sequência de conteúdos, né, nos podcasts aí toda semana, com as nossas entrevistas com os alunos de formação formados, né? E é isso. Até semana que vem, para você que está aqui assistindo gravado. Tchau. Tchau.